capítulo 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém, meus irmãos? Então essa é uma passagem que fala do período que acontece, é um evento que aconteceu no dia que Jesus participou com seus discípulos da última ceia. Eles participaram da última ceia dentro do cenáculo, ali aconteceram algumas coisas, eles cantaram, ali eles cearam, Jesus anunciou a sua morte, Judas Iscariotes, ali ele sai para entregar Jesus, para dizer para eles que provavelmente ele iria para o Getsemane, ele iria orar naquele lugar, e aí ele vai e sai da última ceia e vai para o Monte das Oliveiras. Nós vamos ver que esse relato, ele aparece nos 4 evangelhos. Você vai encontrar esse relato no livro de Marcos, no livro de Lucas e no livro de João. Então, tudo ali aconteceu próximo de Jerusalém, o cenáculo era ali em Jerusalém. Esse lugar para que eles foram, o lugar do Getsemane, era ali muito próximo a Jerusalém. E João é interessante que no Evangelho de João, ele fala que eles foram para um jardim. João chama o Getsemane de jardim. Na realidade, era um jardim que tinha do lado oeste do Monte das Oliveiras. Era um lugar assim que era como se fosse um pequeno bosque. Ali não era um jardim de frutas ou de hortaliças, era um jardim onde tinham flores, onde tinham algumas oliveiras, com caminhos. Provavelmente naquela época deveria ter até uma fonte de água naquele local. Era como se fosse uma praça onde as pessoas iam ali e ficavam um tempo naquele lugar. Era muito comum naquela época em Jerusalém terem locais como esse, locais de meditação, locais de retiro. Nós não podemos esquecer que ali era o centro religioso da vida dos judeus, ali, né? Era o núcleo da fé ali da nação de Israel, ali nessa época, né? Que era o remanescente do povo de Judá. Então era comum eles terem, as pessoas elas migravam para Jerusalém nas épocas festivas, e era comum terem lugares assim onde as pessoas ali elas meditavam, ali elas oravam, ali elas buscavam a Deus e ficavam por ali, um lugar agradável, um lugar tranquilo. E a Bíblia diz que Jesus ele tinha o costume de ir para esse lugar, né? No livro de Lucas diz que ele foi para lá como era seu costume, como era costumeiro. Então Jesus tinha o hábito de ir para aquele lugar, de orar naquele lugar. Inclusive isso facilitou muito, porque provavelmente ou ele comentou que depois da ceia eles iriam para aquele bosque, para aquele jardim, ou o próprio Judas já sabia que naquele lugar ele estaria ali mais tarde. E é interessante que nós vemos Jesus fazendo isso com uma certa frequência. Então nós podemos observar na Bíblia que era comum na vida de Jesus ele sempre buscar a Deus em oração. Era comum ele ir nesse jardim, que provavelmente num determinado horário do dia o jardim ficaria vazio, aquilo não fosse largamente frequentado, né? Nós entendemos aqui que essa passagem aconteceu à noite. Nós vemos que os discípulos estavam com sono, e ele fala aqui no versículo 36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Ele pediu para que eles sentassem ali próximo, e segundo a escritura diz que ele foi a um tiro de pedra. Uma distância assim, quando você atira uma pedra de tamanho médio, onde ela pega, não sei se uns 20 metros, era uma distância razoável, onde talvez você conseguisse ouvir o que ele estava fazendo, mas dava a privacidade suficiente para ele ficar ali sozinho. E Jesus diz isso, né? Mas no versículo 37,
mostra que ele levou Pedro consigo e os dois filhos de Zebedeu. Nós vamos ver que era comum na vida de Jesus ele levar sempre, em algumas situações, Pedro e João e Tiago, que eram os dois filhos de Zebedeu. Ele estava sempre com eles. Tem uma situação, por exemplo, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e quando ele foi para ressuscitar, ao chegar na porta da casa de Jairo, para entrar, ele só permitiu que entrasse com ele Pedro, João e Tiago. Quando Jesus ele foi ao Monte da Transfiguração e ali ele teve aquele momento em que o rosto dele se transfigurou e eles viram a glória de Deus, quem estava com ele? Pedro, João e Tiago. Então nós vemos que em alguns momentos importantes da vida de Jesus, ele quis estar com esses irmãos. E isso começa a delinear para nós, começa a mostrar para nós uma direção, talvez, do que Deus queira mostrar para nós e como que Jesus agia. Em primeiro lugar, Jesus, aqui no versículo 36 e 37, fala que ele queria orar. E no versículo 37 diz que ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então Jesus, já sentindo uma tristeza e uma angústia tomando conta da sua alma, do seu coração, primeira coisa que ele falou: eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus em oração. E ele pede para que amigos vão com ele. Ele pede para que esses amigos eles ficam próximos ali, leva aqueles homens, pede para eles ficar aqui, assentai-vos aqui enquanto vou orar. Nós não sabemos se era para manter uma vigilância, se era para estar próximo, a sensação de ter alguém conhecido, algum amigo por perto, sabendo as coisas que ele ia passar. Mas Jesus mostra que é importante nós estarmos rodeados de amigos, de pessoas que nós amamos, nos momentos de crise, de angústia. Jesus aqui, talvez, isso mostra para nós que no momento da oração é um momento especial, é um momento delicado, é um momento onde nós precisamos de ter gente por perto, nós precisamos entender, mas ao mesmo tempo que existe uma oração que você precisa fazer sozinho. Ele queria orar sozinho e pediu para os seus amigos vigiarem. Aí no versículo 38, ele compartilha com eles. Então disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. É interessante também que Jesus, ele compartilha o que ele está sentindo. Não é porque ele é o Filho de Deus, não é porque ele é um líder, não é porque o coração dele, às vezes nós pensamos, puxa, é Jesus, né? O coração de Jesus não iria se angustiar. Não, ele compartilha. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então, meus queridos, é importante também, às vezes, nós compartilharmos a dor que nós estamos sentindo, a luta que nós estamos passando com pessoas próximas, com pessoas que nós confiamos, que nós amamos. Jesus aqui ele não está falando com Judas, que o traiu, ou com outros discípulos que não eram tão íntimos dele, mas do círculo de intimidade, Pedro, João e Tiago. Jesus chega para eles e fala: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus ali não fala: não, é a fé, nós somos fortes, nós vamos... Não. Ali ele transpareceu quem ele era. A minha alma está cheia de tristeza. É uma palavra até que ele usa, é uma palavra no original, que não é uma tristeza simples, é uma tristeza que chega a doer, uma pressão de dor. Tanto que ele complementa: até a morte. Essa frase, ela dá a entender que ele já está se entristecendo até o momento que ele vai morrer. É o início de uma tristeza que vai culminar com a sua morte, e também uma força de expressão. Eu estou triste até a morte, quer dizer, essa tristeza beira a uma tristeza de morte. Então Jesus estava completamente triste. A Bíblia cita isso propositalmente no versículo 37 e 38, para mostrar para nós que é natural na vida, se Jesus, que era o Filho de Deus, que era o Messias, que era o Senhor Todo-Poderoso, ele ficou angustiado, ficou triste. Imagina nós, se não é natural nós passarmos por essas coisas. E no momento que nós estamos tristes, que nós estamos desanimados, não é o momento de alguém falar, nos repreender, não. Esse é o momento da pessoa orar conosco, é pedirmos oração, é compartilharmos as nossas lutas, para que as pessoas podem orar conosco. E quando Jesus fala velai comigo, velar é ficar acordado. Velar é vigiar, é ficar acordado. Mas não só isso, talvez que eles orassem também. Jesus queria: fica aqui, vela comigo, eu estou triste. Eles poderiam orar por Jesus ali para ajudar em oração, enfim.
No versículo 39, diz que Jesus então foi um pouco mais adiante e prostrou-se sobre o seu rosto. Quer dizer, e no livro de Lucas, Lucas diz que ele ajoelha. Então ele ajoelha e coloca o rosto no chão. Né? Prostrou-se sobre o seu rosto e começa a oração dele, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, ele vai e começa a oração. Ele pede para Deus que não seja como ele quer, mas como Deus quer. Amém, queridos? Eu não sei se eu tinha lido até o 39, né? Eu acho que foi isso. Mas como tu queres. Essa é uma passagem bíblica que a gente já viu muitas pessoas falando, explicando. Você já deve ter visto inúmeras pregações em cima desse tema. E nós observamos alguns pontos nessa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Né? Toda vez que nós lemos essa passagem bíblica, como todas as outras, nós sempre podemos aprender algo novo, ver algo que nós não vimos anteriormente. Mas eu queria passar aqui 5 lições que nós conseguimos tirar dessa passagem bíblica, né? Com questão à oração do Senhor. O primeiro que nós vemos é que foi uma oração solitária. Apesar dele chamar os seus amigos para orar com ele, ele se afasta dos seus amigos e ele foi fazer uma oração específica com o Pai. Ele busca o Pai ali sozinho e ele fala essa frase para Deus. Ele fala, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele tinha esse hábito de orar de forma solitária, de forma sozinha, buscar a Deus. Isso é importante na nossa vida. Nós temos que tirar tempo, nós temos que encontrar uma forma de tirarmos tempo no nosso dia para buscarmos a Deus em oração. Eu tenho que ter um momento, é boa a oração com os irmãos, é boa a oração na igreja, é bom quando eu oro com pessoas, quando nós interagimos uns com os outros. Uma oração coletiva, ela tem também a sua importância, assim como a oração solitária, mas é importante ter uma e ter outra. Nós não podemos só nos acostumar a termos orações quando estamos na igreja, quando estamos com irmãos. É importante esse momento em que nós buscamos a Deus com intimidade, de uma forma onde nós podemos abrir o nosso coração e talvez falar coisas com Deus que nem com os amigos mais íntimos nós falaríamos. Jesus ali fala com os seus discípulos, ele vai orar. Óbvio que eles ouviram o que Jesus orou, porque isso ficou registrado nas Escrituras, né? Então, a questão deles terem ouvido que Jesus orou, eles escreveram, mas ali na intimidade dele com Deus, ele orou sozinho, ele se afasta, ele sai do barulho. É importante nós fazermos isso, virarmos um pouco as costas para o barulho do dia a dia. Nós temos que ter um momento onde não tenha ninguém do lado, onde não tenha barulho, onde não tenha ruído, onde ninguém possa nos incomodar. Isso é muito importante. O Getsemane era um retiro para Jesus. E quando ele não estava ali naquela região de Jerusalém, ele procurava um monte. Onde ele estava, ele procurava um lugar sozinho, um lugar isolado, onde ele pudesse ali falar com Deus. Se ele tivesse vontade de chorar, ele chorava. Isso é importante. Nós temos que aprender a trazer isso para a nossa vida. Então esse é o primeiro ponto. Jesus, ele foi orar de uma forma solitária. Ali ele tirou um tempo para Deus. O segundo ponto, uma oração em humildade. Uma oração onde Jesus ajoelha, Jesus se prostra, ele coloca o rosto no chão e ali ele busca a Deus numa atitude de humilhação. Não existe uma forma certa de orarmos. Tem pessoas que defendem a ideia que a única forma certa de orar é de joelhos. Algumas pessoas pegam a passagem do fariseu e o publicano, que o fariseu estava em pé, orando ali consigo mesmo, e o publicano estava de joelhos, e ali o fato do fariseu estar em pé, isso é uma forma ruim de orar. Eu já vi pessoas defendendo, tirando isso de contexto e pegando só essa passagem, e não é fato. Jesus orou sentado, ali ele sentado ali com seus discípulos na hora da ceia, ele abençoa a ceia, ele ergue o pão aos céus. Ali ele estava numa posição sentado. Jesus muitas vezes orou em pé, né? Ele em pé ali falava, orava, enfim, nós vemos na Bíblia as pessoas orando até deitado, se bem que eu não aconselho ninguém a orar deitado, porque você acaba dormindo antes de terminar a oração, a maioria das vezes. Então é importante
nós sairmos para um lugar, mas buscarmos oração. Mas aqui, buscarmos em oração diante de Deus, algo que, se eu ficar deitado ali, eu vou acabar dormindo. Não, eu tenho que sair daquela posição, pelo menos de um conforto total, para eu não cair no sono. Os discípulos ali, Jesus falou, sentem aqui e velai comigo. E ele foi ajoelhar, a oração dele naquele momento foi ajoelhada, né? Os discípulos poderiam ter orado sentado, enfim, de uma forma ou de outra não existe uma forma certa. Eu posso orar enquanto eu estou dirigindo o meu carro, eu posso orar tomando banho, eu posso orar lá enquanto eu estou fazendo uma tarefa doméstica, seja ela qual for, eu posso ali estar orando, né? Eu só não posso orar fazendo coisa errada. Na realidade, eu tenho que orar para Deus tirar aquilo da minha vida. Mas nós vemos que nesse momento, Jesus decidiu se humilhar perante o Pai, porque o ato de ajoelhar, de se prostrar, era um ato de humilhação. Sempre foi considerado um ato que eu digo que aquela pessoa que está diante de mim, ela é mais importante do que eu. Ela tem uma hierarquia sobre a minha vida. Ela é como se eu fosse servo dela. É como se eu fosse escravo daquele Senhor. Então eu me dobro, eu me prostro, eu ponho o rosto no chão, num sentido de reverência, dizendo, eu te reconheço como alguém que está sobre a minha vida. Eu me humilho diante do Senhor. Ali Jesus se colocou como servo e ele olhou para o Pai como uma posição de Senhor sobre sua vida. Coisas que ele fez o tempo todo enquanto ele esteve como homem na terra. Jesus deixou claro que enquanto ele estava como homem, ele se punha diante do Pai, que é um com ele, ao mesmo tempo que eles são uma só pessoa. Naquele momento, Jesus, dissociado em forma de homem, mas continuando sendo Deus, ele se humilha diante do Pai, dizendo, eu como homem reconheço que o Senhor é o meu Deus. Então é interessante, nós vimos que primeiro, ele teve uma oração solitária, ele buscou o Pai, ele se retirou, ele foi para um lugar sossegado para buscar o Pai. Em segundo lugar, ele se humilha, ele se coloca como inferior ali naquele momento, inferior a Deus, para reconhecer a soberania do Pai. E ele como homem se coloca como homem debaixo da soberania do Pai, deixando para nós uma lição de adoração, uma lição de humilhação, lembrando que diante de um Deus soberano, nós como homens, nós não somos ninguém, né? Como seres humanos, nós não somos nada, não somos ninguém perto de um Deus maravilhoso e que nos ama. Em terceiro lugar, nós vemos que Jesus aqui, ele olha para Deus como Pai. E depois ele nos ensinou isso, a Bíblia nos ensina nós chamarmos Deus de Abba. Abba, em hebraico, né, no aramaico, na linguagem da época que eles utilizavam, Abba significa papai. É uma forma carinhosa de se dirigir a Deus. E Jesus, ele diz isso aqui no versículo 39. Ele fala, meu pai. Nós poderíamos até traduzir como Abba, pai, papai, meu papai. Né? Jesus, ele se dirige, inclusive naquela época, não era permitido alguém se dirigir a Deus como pai. Inclusive, o nome do Senhor não poderia ser pronunciado. Era muito complexo. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina que eles orem, Pai Nosso que estais nos céus. Se dirigir a Deus como Pai, isso foi um choque contra tudo o que o povo de Israel, os judeus daquela época, eles tinham como reverência a Deus. Era como dizer meu pai para eles, era como até desrespeitar a Deus. O Senhor não é pai, né? Yahvé não é nosso pai, ele é Deus, nós somos escravos. E Jesus, ele começou a ensinar o princípio de que o reino dos céus era semelhante a um pai com seus filhos. Né? Jesus ensinou esse princípio, ele mostrou o pai de família cuidando de seus filhos, o filho que vai embora de casa, o filho que fica em casa. Jesus quis mostrar para aquelas pessoas daquela época e para mim, para você hoje, que Deus, ele é pai, ele cuida de nós. Nós temos que lembrar que nós somos filhos de Deus. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz, eu e você fomos tornados filhos de Deus. Às vezes os nossos pais terrenos, eles não souberam direito como cuidar de nós. Não sei, cada um de vocês teve uma infância diferente, teve pais diferentes.
Às vezes um pai foi muito bom, outro já não foi tanto, outro pai, enfim, faleceu e nós não tivemos tempo de contato com eles. Não sei o que aconteceu, mas Deus, ele não é como o pai, esses pais que foram os nossos pais, os pais daqui da terra. Não, ele é um Deus perfeito, ele é um Deus que nos ama, ele é um Deus que dá a vida por nós, ele sabe todas as coisas, ele cuida de nós. Então Jesus, ele entrou na presença de Deus dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, como um filho que chega para o pai e fala: pai, não tem como a gente fazer. Às vezes o pai quer que o filho faça algo e o filho sabe já o que o pai quer que ele faça, mas ele tenta negociar para tentar fazer numa outra hora, de um jeito diferente, mas ele sabe, ele tem a consciência de que Deus é pai. E nós temos que ter essa consciência. Essa passagem bíblica é para nos lembrar que o Deus que a Bíblia nos apresenta, o Deus que Jesus nos apresenta, ele é pai. Na quinta-feira eu falei com vocês da consciência que ele tinha, que o pai nunca o abandonava, que o pai nunca o deixava, porque o pai está comigo. Ele fala: tem de bom ânimo, mas antes ele falou: porque o pai está comigo, o pai está conosco, o Deus, ele cuida de nós, ele está, inclusive nesse momento agora, meu irmão, minha irmã, isso que nós estamos passando, creia que o pai está conosco. Se nós fizermos o que é correto, se nós fizermos o que é certo, se nós mantivermos as coisas do jeito que precisam ser feitas, Deus vai nos abençoar. Deus, ele cuida de nós, ele cuida de você, meu irmão, mesmo quando parece que ele não está cuidando. Nós temos que crer que Deus é pai, ele está cuidando. Então nós temos sim que fazer como Jesus, ter o nosso momento de oração solitária com Deus, nos humilharmos na presença de um Deus santo, um Deus que é Senhor, reconhecendo que nós somos servos, mas a hora que nós abrirmos nossa boca, nós lembrarmos que Deus é pai, ele é pai. Eu me coloco na presença dele em humildade. Eu posso me humilhar, me prostrando, me ajoelhando, mas reconhecendo que ele é meu pai e ele tem o melhor para mim. Eu reverencio a Deus como Senhor de todo o universo, como Senhor da minha vida, mas eu posso entrar na presença dele no nome de Jesus e chamar ele de pai. É isso que a Bíblia nos ensina. Até o Novo Testamento, tudo que aconteceu antes na Bíblia, no Antigo Testamento, ninguém, nunca, jamais pôde se chegar a Deus como Pai. E vem Jesus e ensina essa lição para nós. E ele fala: e a partir de agora, eu e você, por aquilo que ele fez na cruz, nós temos que olhar para Deus e reconhecer e lembrar que ele é o nosso Pai. Amém? Item 4, que nós podemos ver também na oração de Jesus. Resumindo, relembrando, a primeira, Jesus orou de uma forma solitária. Segunda, com humildade, ele se humilhou diante do Pai, ele se rendeu diante do Pai. Terceiro, ele reconheceu que Deus era o pai dele. Então ele entrou na presença de Deus chamando de pai. E agora o quarto, que apesar do que nós não lemos, você pode ler depois mais para frente, a partir do versículo 40, depois com calma aí na sua Bíblia. Ele orou 3 vezes. Nós vamos ver que Jesus, ele ora 3 vezes. Eu vou ler com vocês, é melhor. Versículo 40, vamos lá, Mateus 26, 40. Olha só o que está escrito. E voltando, então ele falou para Deus, né, ele fez essa oração, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Então, na realidade, o versículo 39 não foi 5 segundos de oração. Foi um período razoável, alguns minutos pelo menos. Né? Aí é um resumo do que Jesus falou. Mas resumindo, Jesus estava dizendo para Deus como ele estava se sentindo e dizendo que não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele volta e encontra os discípulos adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? É interessante que Jesus vai em Pedro, né? Geralmente, no grupo dos mais próximos, tem um que ainda, mesmo assim, responde pelos 3. Pedro era o que tomava a bronca. Jesus esperava que Pedro ali, ele não deixasse os seus irmãos dormir, nem ele dormisse. Era tipo, Pedro tinha que ficar ali: gente, não vamos dormir não. O mestre pediu para que nós ficássemos velando com ele, nós não podemos dormir. Mas tanto Pedro quanto os irmãos dormiram. E aí no versículo 41 ele fala: vigiai e orai. Vigiar, nós temos que estar vigilantes, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Jesus fala de novo as mesmas palavras e provavelmente demorou um tempo razoável, né? Não é que ele ficou repetindo essas palavras, mas Jesus, o contexto do que ele estava orando com Deus, resumidamente era isso. E aí fala que voltando achou-os
outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Talvez ele se aproximou e viu eles ali dormindo, quase dormindo, mas os olhos estavam pesados, eles não aguentavam. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então nós vemos aqui que Jesus, ele perseverou em oração. Ele foi perseverante. Ele orou ali 3 vezes. E nessas 3 vezes ele buscou respostas do Pai. É interessante que nós vemos Paulo também dizendo que uma vez ele teve uma visão, Deus abriu a visão espiritual para ele e deu uma revelação do terceiro céu. E Paulo fala que não sabe nem se foi no espírito, ou se foi um arrebatamento mesmo, que ele esteve lá presencialmente, ele não sabe dizer. Era tão real a visão que ele não soube dizer se aquilo era presencial ou se era uma visão que Deus deu para ele. Mas ele diz que quando ele teve essa visão, aquilo ele percebe depois na vida dele que para ele não ficar muito orgulhoso de ter tido uma visão excelente daquela, uma visão maravilhosa daquela que ele teve, ele disse que ele percebeu que ele tinha um espinho na carne, foi lhe dado um espinho na carne. E como se fosse um mensageiro de Satanás que o acusava de noite e lançava no seu rosto, provavelmente, as coisas que ele fez antes de se converter contra a igreja, a perseguição, talvez seja, né, eu acredito nisso, que pelo fato dele ter ajudado com que pessoas fossem presas, fossem executadas, fossem mortas por causa do cristianismo, ele perseguiu a igreja antes de ser um discípulo de Cristo, antes de se converter. Então talvez isso poderia ser um espinho na carne de Paulo. E ele fala que 3 vezes ele orou ao Senhor pedindo para que afastasse isso dele. E o Senhor disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sei se a Bíblia propositalmente mostra Paulo também orando 3 vezes, como Jesus aqui orou 3 vezes, né? Mas Jesus também conta a parábola da viúva, que ela ia buscar um juiz que não queria, era um juiz mau na cidade, era um juiz que não era correto, e Jesus conta que essa viúva da parábola foi inúmeras vezes importunar o juiz, porque ela queria que ele julgasse a causa dela. E tem uma hora que o juiz falou: olha, eu não sou um cara honesto, quer dizer, eu não sou correto, eu não tenho mínima vontade de ajudar essa mulher, em outras palavras. Ele não estava afim de fazer, ele não estava nem aí para a justiça, né? Não eram as motivações reais dele, mas ele fala: mas essa mulher está me importunando, ela vem a me molestar, quer dizer, ela já está me enchendo tanto as paciências que eu vou acabar me dando mal aqui. Então deixa eu julgar o caso dessa mulher logo para me livrar dela. Então Jesus ensina esse princípio, que nós devemos orar sem cessar. Paulo, ele orou 3 vezes, e na terceira vez, ou nas 3 vezes, o Senhor deu a mesma resposta: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo ali entendeu que não adiantava mais ele orar, Deus já havia dito para ele que era aquilo, e ponto final. Jesus aqui no Getsemane, ele orou 3 vezes e aí ele chegou à conclusão que estava na hora. Mas nós vemos Jesus ensinando o princípio que nós temos que orar até Deus responder. Nós vemos, por exemplo, que Daniel, ele começou a orar, e ele orou por muitos dias. Ele orou por mais de 3 semanas ali. E depois, naquele dia específico que ele estava orando, veio um anjo e disse: desde que você começou a orar, eu fui enviado. E no caminho houve uma batalha espiritual. Ele encontra um principado que agia sobre a região da Grécia, que dá a entender que é um espírito que se opõe a ele, e se opõe ao anjo e tem que ter luta. Nós entendemos se tratar de um espírito maligno, e ele fala: mas desde o dia que você começou a orar, eu fui enviado. Então tem mais um princípio, o princípio da perseverança em oração. Nós não sabemos quando Deus vai responder, então nós temos que orar até que o Senhor responda. Nós temos que crer em Deus, nós temos que manter a nossa confiança. Jesus, ele estava angustiado, ele foi orar. Jesus, ele estava triste até a morte, ele chamou seus amigos e compartilhou com eles e orou com eles, e nós podemos fazer isso, queridos. Nós temos que aprender que é isso que Deus quer que nós façamos. Ele quer que a gente aprenda a depender dele, que nós venhamos a perseverar, que nós lembremos que ele é Pai, que nós aprendamos a nos humilhar diante dele, reconhecendo que todo o controle de todas as coisas estão nas mãos do Senhor. E por último,
Né? O quinto item que eu falei para vocês que eu ia falar sobre 5 coisas foi uma oração de entrega, de resignação. Jesus ali disse: que seja a tua vontade, Pai, e não a minha. Confiança plena. Ele sabia quem era Deus e ali ele se entregou completamente ao Pai. Falou: Pai, que não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Eu duvido que Jesus ali em algum momento ele não queria fazer a vontade do Pai. Não. Eu entendo que Jesus, na sua questão humana, como homem, ele tinha que sentir o que um ser humano comum sentiria. E ele sentiu ali a angústia, a tristeza, talvez como homem, a questão de ser separado de Deus ali naquele momento. Porque Jesus sempre esteve com Deus. Talvez a questão ali, porque ele seria separado por causa dos nossos pecados. Talvez a questão de receber todo o pecado da humanidade em si, ele pela primeira vez sentir o que é você estar condenado pelo pecado. Não que ele fosse condenado, mas o corpo dele entrar em contato com o pecado dos homens, coisa que ele nunca fez, ele ia ter dentro do coração dele, da alma dele. Talvez, né? Nós não sabemos se foi exatamente assim que aconteceu, mas se foi dessa forma, isso para um Deus puro e santo, que nunca experimentou pecado, isso seria algo terrível, algo que levaria a alma dele até a morte. Talvez que por um milésimo de segundo ele ia ali ter que ser por causa do pecado, distanciado do Pai, se sujeitar à morte, porque ele morreu por aqueles 3 dias, a morte prevaleceu sobre ele venceu a morte, mas ele se entregou à morte. Então tudo isso, para um Deus puro e santo, deveria ser algo extremamente angustiante, algo terrível, que o levou naquele momento como homem à tristeza até a morte. Mas ele deixou registrado para que eu e você pudéssemos ouvir isso. Ele falou: mas que não seja a minha vontade, e sim a tua. Ele disse para Deus: Pai, que seja a tua vontade. E nós, como seres humanos, nós temos que aprender isso. Nós servimos a um Deus que ele tem a vontade dele. E a vontade dele é soberana, a vontade dele é boa, é pura, é santa. Nós temos que entender que Deus, ele age no melhor propósito da vida daqueles que o amam. Isso está lá em Romanos capítulo 8. Todas as coisas, eu posso inserir, que acontecem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ele termina dizendo algo mais ou menos assim, que o propósito dele é nos transformar na imagem do seu Filho Jesus. Deus tem um propósito para a nossa vida, ele tem um plano que é bom, coisas ruins se levantam, nós vimos já que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, nós vemos agora Jesus passando por uma grande aflição, e não é nem o começo do que ele vai passar, porque Jesus ainda vai ser traído por seu melhor amigo, seus amigos mais íntimos vão fugir, inclusive esses 3 que estão com ele vão fugir, vão deixá-lo sozinho, ele será preso, vão bater nele, enfim. E vai acontecer tudo que muitos de vocês já sabem, já viram em filmes, já leram na Bíblia. Mas Jesus fez essas coisas. Com essa passagem, nós conseguimos aprender que nós precisamos orar, tirar tempo para Deus, como Jesus tirava. Nós precisamos aprender a nos humilharmos na presença de Deus, porque Deus é um Deus soberano e ele é um Deus que ele é Senhor e nós somos seus servos. Foi uma oração de filho para pai. Ele buscou a Deus como um pai. Ele se dirigiu a Deus como um pai. Apesar dele se humilhar de um servo para Senhor, o seu diálogo foi de um filho para pai. Nós temos que entender e aprender a equilibrar isso na nossa vida. O Senhor é o nosso Deus, mas ele também é o nosso pai. Se eu respeito o meu pai como meu Senhor, ele continua me amando como filho. Eu sei que Deus não tem nada que nós façamos que ele vai deixar de nos amar. Mas se eu olho para Deus, que é meu pai, como um Senhor, ele que é o Senhor, e meu pai, ele me vê como filho e não como servo. Jesus fala: eu já não os chamo mais servo. Né? Ele não chama mais de amigos. Ele disse: vocês não são mais meus servos, agora vocês são meus amigos. Então ele dá a entender que nessa passagem de Jesus morrer e ressuscitar na cruz, nós somos transformados de servos em filhos de Deus. E aí, por último, nos 2 itens aqui últimos, ele perseverou, ele ensinou para nós que nós não devemos desistir da oração, e a oração no final, nós temos que entender que nós não estamos orando para que Deus faça o que nós queremos ou a nossa vontade, mas para que a vontade de Deus venha a se cumprir na nossa vida. Amém, queridos? E é isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês.
que eu queria trazer nessa manhã, essa oração de Jesus, para nós aprendermos esses 5 pontos e levarmos isso para a nossa vida. Amém, queridos?